Olá! Nesta videoaula serão discutidos os aspectos referentes ao ensino de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental. Como início da reflexão de hoje, pode-se destacar a importância da clareza do que se espera do ensino de ciências proposto por um documento como o PCN. Sim, ainda estamos falando dele. Agora, de modo especial, em relação ao ensino fundamental e seus anos iniciais. A clareza quanto ao que se pretende ao propor o ensino de ciências naturais no ensino fundamental ajuda a escolher os caminhos a seguir e também a estar preparado para mudar a estratégia se preciso for. Compreender o mundo, desenvolver o raciocínio lógico, resolver problemas estão entre os principais argumentos para a inclusão da disciplina no ensino fundamental em todos os anos. Porém, numa indispensável visão sistêmica, tanto da realidade quanto da educação, não tem como dispensar o trabalho interdisciplinar, ou seja, os conteúdos de ciências não podem ser tratados de forma isolada, mas sim incentivando a descoberta das relações deles com as demais áreas do conhecimento. Nesta mesma perspectiva, é bom lembrar que a metodologia adotada deve considerar o contexto e, com isso, trará as diferentes formas de expressar o pensamento. Assim, percebe-se que, ao ensinar ciências, também se desenvolvem a linguagem e o raciocínio matemático, assim como podem ser percorridos caminhos históricos, geográficos, artísticos, culturais e tecnológicos. Outro aspecto discutido é a importância da inserção da relação ciência e tecnologia nos conteúdos de ciências naturais. Isso se reflete no PCN quando um dos blocos temáticos de conteúdos denomina-se recursos tecnológicos. Assim, nessa videoaula, serão discutidas as ideias que justificam e fundamentam tanto a existência da disciplina em estudo na grade curricular, como deixam claros os indicativos para a metodologia a ser adotada. Entender o que se pretende com o ensino de ciências naturais para a educação brasileira, destacando a visão sistêmica tanto da realidade quanto da educação, permite ir além da sala de aula, do quadro negro, do livro didático. Por exemplo, essa imagem pode ajudar a problematizar o estudo do ambiente e a intervenção humana e suas consequências. O ensino de ciências no ensino fundamental, de modo especial nos anos iniciais, tem como objetivo ajudar a criança a compreender o mundo. Na verdade, a disciplina de ciências naturais é um dos meios para isso. É preciso destacar isso porque o PCN indica que o trabalho deve ocorrer de forma interdisciplinar, ou seja, sempre buscando as relações entre conceitos e teorias de diferentes áreas do conhecimento ou disciplinas. Assim, não será a disciplina de ciências naturais a única a explicar a realidade em que a criança vive. Por exemplo, ao estudar a água com suas características e sua importância para o funcionamento do ambiente, é interessante incluir o relevo do lugar, as fontes, os rios e como a população usa desse rio. Perceba que aqui já foram incluídos pelo menos conceitos da disciplina de geografia. Pode-se ainda associar fatos históricos ocorridos na região, costumes, lendas, e explorar as formas econômicas desenvolvidas em torno do rio. Olhando assim, tem-se a impressão que o conhecimento científico tradicionalmente atribuído à disciplina fica de lado, mas não é verdade. A ideia é que a criança compreenda o mundo aproveitando-se do desenvolvimento do pensamento lógico e da construção dos conceitos. Francisco Mendes destaca que a disciplina as leva a pensar de maneira lógica e sistemática acerca dos acontecimentos do dia a dia e a solucionar problemas práticos, adaptando-se às mudanças de um mundo em constante processo de evolução científica e tecnológica. A partir disso, fica claro que o trabalho da disciplina deve ter como ponto de partida a realidade em que a criança está inserida e ainda considerar que a mesma está sob forte influência da tecnologia, o que gera um processo de mudança acelerado. Isso muda o perfil intelectual que se pretende formar, ou seja, educar inclui desenvolver a capacidade de solucionar problemas desde os mais simples em seu cotidiano até aqueles mais complexos que envolverão sua atuação profissional em qualquer área do conhecimento.
Resolver problemas remete diretamente ao interesse. É bem possível que a busca de soluções ocorra mais facilmente se a mesma estiver diretamente ligada ao contexto da pessoa ou às suas preferências. A união do interesse, gosto ou necessidade ao conhecimento científico ajuda a mostrar que, dessa forma, o aluno está fazendo ciência também. Pois, como destaca Peterossi, dessa forma o aluno indaga sem ter todas as respostas prontas, mostrando estar intelectualmente disposto a procurar as respostas possíveis, não necessariamente encontrando a solução para todos os problemas que o ensino de ciências acarreta, mas tornando-se capaz de agir na busca de soluções que envolvam outros meios e indivíduos, e não somente a sala de aula e o professor. O que muda é a forma como o conhecimento científico será utilizado, ou seja, ora será para situações mais amplas, constituindo uma visão geral da situação e contribuindo para a solução do problema, ora será mais específica, de forma que os conceitos sejam primordiais para resolver o problema. O importante é que o pensamento lógico se desenvolva e se abra para a visão do todo e não somente das partes. Adotar um conteúdo ou tema para as aulas de ciências naturais permite construir os conceitos e explorar outros de áreas diferentes. Por exemplo, o tema água exige estudar suas características, sua presença na natureza na forma de rios, nuvens, umidade do ar, umidade do solo. Por outro lado, abre possibilidade de entender a formação do arco-íris, o relevo que permite a formação dos rios e cachoeiras e a vegetação. Tudo isso sem falar na possibilidade de aproveitamento da energia produzida pelo movimento das águas. Além do desenvolvimento do raciocínio lógico e da capacidade de resolver problemas, o ensino de ciências contribui diretamente com o desenvolvimento da linguagem verbal. Por que se pode afirmar isso? O PCN sugere que a investigação seja estimulada e que, de preferência, seja uma forma de trabalho comum. Tal sugestão não é sem motivo claro, pois para resolver problemas é preciso investigar, perguntar, buscar fontes de informação, organizar informações e trocar ideias a respeito. Assim, haverá um momento de tomar conhecimento do problema, ouvir e expor as primeiras ideias a respeito, formular as hipóteses. Para isso, é preciso elaborar o pensamento e, pela linguagem, torná-lo público. Isso exige trabalho individual para a leitura, seleção de informações e elaboração das primeiras considerações a respeito. Em outro momento, haverá a apresentação da produção pessoal, discussão das ideias e elaboração do pensamento coletivamente gerado. É importante destacar que, em todos os momentos indicados, a linguagem se faz presente e serão extremamente necessários os conceitos e regras trabalhados no estudo da língua, bem como a capacidade de leitura e compreensão de textos variados. Nélio Biso alerta que, nesse sentido, é interessante fazer a aproximação da linguagem cotidiana com a linguagem mais específica da ciência, sem que isso represente a exigência do uso de linguagem rebuscada ou de difícil compreensão. É interessante estimular a percepção da correspondência entre termos, os significados das palavras mais técnicas e o crescente uso dos termos científicos que a criança possa compreender. No entanto, nada do que foi dito acima acontece se não houver o desenvolvimento da capacidade de observar. Com a grande quantidade de informações oferecidas pelos múltiplos meios de comunicação, fica a impressão de que se sabe tudo e que é preciso consumir a informação ao invés de obtê-la com calma, usando os sentidos que o ser humano possui. Observar rende a motivação, pois ali começam perguntas. Ao responder perguntas e encadear novas respostas, o processo se revela diante da criança e ela vai constituindo a representação mental a respeito do fenômeno. Não se pode esquecer que as crianças são curiosas, e não somente na educação infantil. A motivação impede que o processo pare, e tanto criança quanto professor tendem a buscar novas formas de trabalho para ampliar a compreensão do fenômeno. Entram aí as opções de experimentos, projetos, uso da mídia, entre outras possibilidades.
Melhor ainda se tudo isso ocorrer propositalmente, de forma a interligar as diferentes áreas do conhecimento. Nesse sentido, o professor é fundamental. Se ele enxergar a realidade de forma interligada, ele agirá assim em sua sala de aula, desde a preparação dos conteúdos até o momento dos resultados finais. A partir disso, ocorre o aprofundamento científico e, assim, não há exclusão do conhecimento científico, mas sua inclusão na realidade. Francisco Mendes destaca que a metodologia aplicada deve levar a criança a pensar, a organizar e estruturar seu pensamento lógico, analisando o ambiente que a rodeia de forma crítica e dinâmica. O mesmo autor destaca um pensamento de Jean Piaget sobre a importância de dar a oportunidade de manifestação à criança. Sem dúvida, uma manifestação espontânea da criança vale mais que todos os interrogatórios. Desta forma, é importante pensar que ensinar ciências naturais promove o desenvolvimento de potencialidades que antes eram exclusividade de outras áreas do conhecimento. Isso depende da forma como se entende a educação, o mundo, o conhecimento, a ciência, a disciplina, o professor, o aluno, o aprender, o ensinar. Ensinar ciências naturais pretende ajudar o aluno a compreender o mundo e também encorajá-lo e prepará-lo para apresentar as ideias obtidas, as quais podem ser debatidas, e isso promove o desenvolvimento da linguagem oral e escrita. Aprender a observar. Desenvolver a capacidade de comunicação, expondo suas ideias e debatendo com seus colegas e professores, é algo que o trabalho com os conteúdos de ciências naturais pode contribuir e, assim, ultrapassar as fronteiras do quadro negro da sala de aula. Uma ideia que se repete desde o começo dessa série de videoaulas é a mudança social provocada pelo desenvolvimento tecnológico. Tal preocupação não é recente, pois vem sendo considerada desde a década de 60 do século passado. Desenvolveram-se nesse período algumas discussões sobre a importância de incluir a relação ciência e tecnologia como elemento curricular no ensino fundamental. Nélio Biso e Francisco Mendes destacam a preocupação da Unesco e apresentam seus argumentos. As ciências podem ajudar as crianças a pensar de maneira lógica sobre os fatos do cotidiano e a resolver problemas práticos. Tais habilidades intelectuais serão valiosas para qualquer tipo de atividade que venham a desenvolver em qualquer lugar que vivam. A ciência e a tecnologia podem ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, uma vez que são atividades socialmente úteis. Dado que o mundo caminha cada vez mais num sentido científico e tecnológico, é importante que os futuros cidadãos preparem-se para viver nele. Um exemplo de trabalho pedagógico nesse sentido pode ser o uso da energia em atividades cotidianas. Uma forma interessante é a sensibilização para com a pesquisa por meio de frases colocadas de propósito na sala, nos corredores da escola. Um vídeo que fale sobre o petróleo ou usinas geradoras de energia, entre outras muitas ideias. A seguir, de maneira informal, buscar saber como os alunos percebem isso. Pode ser numa roda de conversa, após o vídeo, ou escolher uma das frases como motivação. Pode-se propor que, em grupos, a turma busque saber como as pessoas da escola e da comunidade usam a energia de modo geral. Tais dados podem ser organizados de modo a se transformarem em gráficos que mostrarão quais os tipos de energia mais usados e como são usados. A partir disso, pode-se propor uma pesquisa em fontes diversas, como livros, sites, revistas, a respeito dos tipos de energia mais usados e como a sua exploração afeta o ambiente. Tudo isso pode ser transformado em muitas coisas, como folders explicativos, cartazes de alerta, teatro, música, textos, depende do gosto e das habilidades dos grupos. A sugestão dada pode ajudar a se aproximar do que diz a Unesco. As ciências, como construção mental, podem promover o desenvolvimento intelectual das crianças. As ciências contribuem positivamente para o desenvolvimento de outras áreas, principalmente a língua e a matemática.
Por outro lado, é preciso considerar que para muitas crianças, ensino fundamental é a única oportunidade de contato com o conhecimento científico. Por isso, é preciso ainda mais buscar desenvolver o gosto pela pergunta, pela busca de informações e pela oferta de soluções, pois não se pode ter certeza de que todas as crianças darão continuidade em seus estudos até a idade adulta. Francisco Mendes e Nélio Biso ainda chamam a atenção da importância dada pela Unesco com relação ao caráter lúdico que o ensino de ciências naturais pode assumir. Dessa forma, brinquedos, jogos, construção de instrumentos se transformam em fonte de conhecimento científico e de desenvolvimento do raciocínio lógico. Aprender a explicar fenômenos que constituem o seu ambiente cotidiano, aproximando-se do conhecimento científico, reelaborando as representações mentais a respeito do fenômeno e percebendo que ele pode atuar na sua sociedade, pode ser considerado uma aprendizagem significativa. É importante destacar que essa relação ciência e tecnologia ganha espaço no PCN, tanto nas reflexões como no bloco temático Recursos Tecnológicos. Construir um catavento. Atividade lúdica para qualquer idade que permite trabalhar com medidas, ângulos, coordenação motora, entre outros. No entanto, o objetivo principal dessa atividade é observar a presença e as propriedades do ar, as possibilidades de desenvolver tecnologias que possam aproveitá-lo sem consumi-lo, e assim dar início à reflexão sobre a possibilidade de investir em fontes alternativas de energia. Nessa videoaula, pudemos estudar algumas sugestões a respeito de como trabalhar ciências no ensino fundamental. Espero que vocês tenham possibilidades de, a partir dela, fazer novas criações, fazer o seu jeito, da sua forma. Espero vocês nas nossas próximas aulas.